Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, o amor, a graça, a misericórdia e a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, com tudo aquilo que você possui. Aqui, Bispo Paulo Henrique, dando sequência nesta série de mensagens sobre o rei Davi. Por que o rei Davi era um homem tão bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia? Você que já assistiu o programa de número 1, você entendeu por que Deus chama Davi, porque Deus escolhe Davi para ser um instrumento nas mãos do Altíssimo. Você entendeu que Davi era um homem que agradava a Deus, Davi era um homem que se preocupava em seguir os mandamentos, os ensinamentos divinos, e Davi, ele era fiel a Deus. E os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando esse tipo de pessoas, procurando homens, mulheres que tenham esse comprometimento com as coisas de Deus, para que Deus possa se mostrar forte na vida destes. Depois nós aprendemos também no programa de número 1, por que Deus escolhe Davi para ser rei em Israel. Nós aprendemos que ser um instrumento nas mãos de Deus, ser escolhido por Deus é uma coisa, sentar no trono de rei é outra. Não adianta apenas você, amigo telespectador, amigo ouvinte, que serve a Deus, apenas você ser um servo de Deus, para que você tenha este privilégio de se assentar no trono de rei. Em outras palavras, para você ter uma posição privilegiada, para você ser um conquistador, é necessário também que você tenha atributos para estar naquela posição. E nós aprendemos que Davi, ele era um homem forte, valente, homem de guerra e sisudo em palavras. Eram os atributos, as qualificações que Davi tinha, que o permitiram se assentar no trono de rei. Porque quem não tem essas qualificações, quem não carrega esses atributos, não terá êxito. Por mais que você, que não tem essas qualificações, venha se assentar no trono, mais cedo ou mais tarde, você vai cair. E por que você vai cair? Porque você não vai ter estrutura para permanecer naquela posição. Isso tudo nós aprendemos no programa de número 1. Se você não assistiu, tá aí, né? Como ser uma pessoa segundo o coração de Deus, vai lá no YouTube, assista o programa de número 1, antes de você assistir esse de número 3, porque senão pode ser que você não entenda algumas coisas que nós estamos falando. O programa de número 2, nós falamos por que Deus abençoava tanto a Davi. Também está disponível aí no canal da Comunidade Cristã Minas, o programa de número 2, que nos ensina que Davi, ele era um homem que não se preocupava em agradar a outras pessoas. Tudo que Davi fazia o seu melhor. Ele fazia de todo o coração e ele fazia para agradar a Deus. Então as recompensas de Davi, elas não vinham de homens, não vinham de pessoas, não vinha de governos, não. As recompensas de Davi vinham dos céus, vinham de Deus. E eu pergunto a você, você é alguém que tudo que faz é para mostrar, é para que os homens te vejam, ou você é alguém que faz tudo de coração para Deus, sabendo que sua recompensa virá dos céus? Aí está a resposta, porque Deus abençoava tanto a Davi,
e porque muitas pessoas não têm sido abençoadas, mesmo servindo a Deus nos dias de hoje. Então isso nós aprendemos no programa de número 2. E hoje, nesse programa de número 3, nós vamos abordar algo muito bacana. Era um segredo que Davi carregava e fazia toda a diferença na caminhada dele. Nós aprendemos, lendo a história de Davi, que ele era uma pessoa que tinha facilidade em conquistar a simpatia dos outros. Ele tinha facilidade em atrair para perto de si as pessoas. E isso, amigo telespectador, amigo internauta, amigo ouvinte, isso faz toda a diferença na vida de quem quer ser bem-sucedido. Porque se eu for uma pessoa antipática, se eu for alguém que ao invés de trazer os outros para perto de mim, eu sou aquela pessoa que afasto as pessoas de mim, então como eu vou ter condições de ser bem-sucedido? Ninguém nesta terra é bem-sucedido sem a ajuda dos outros. Ninguém. Por exemplo, digamos que você é um empresário, um comerciante. Como é que você vai ser bem-sucedido sem a ajuda de sua equipe de vendas? Explique para mim. Como que você vai ser bem-sucedido sem aquela pessoa que trabalha ali no seu financeiro ser qualificada, ser uma pessoa que tem honestidade, é uma pessoa que é comprometida com o trabalho? Como que você vai crescer sem essa pessoa? Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Você não consegue. Talvez na sua família, você tem sido antipático. Ninguém gosta de você. Seus familiares não gostam de você. Não querem estar perto de você. Como é que você acha que você vai ser bem-sucedido sem o apoio das pessoas? Sem a confiança das pessoas? Então, o Davi, ele tinha dentro dele esta facilidade de conquistar a simpatia das pessoas. Davi, ele tinha comprometimento com as pessoas. Davi, ele era uma pessoa que tinha hombridade. Ele era uma pessoa que tinha facilidade de lidar com os outros. Davi era uma pessoa de confiança. E isso tudo são qualidades que fazem com que os outros se simpatizem por você. Eu tenho aqui um texto preparado aqui, não tem, o pastor Antônio? Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Olha que interessante o que diz aqui, lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava. Então olha que interessante. Davi, ele não escolhia para onde ir. Davi sabia que ele era um servo de Saul. Davi aqui já estava trabalhando no exército do rei Saul. Já tinha acontecido aquele episódio do rei Golias, do gigante Golias, que o Davi tinha derrubado, tinha matado. Então Davi foi incluído no exército de Saul, no exército de Israel. E Davi, mesmo tendo um know-how como matador de gigante, Davi, ele não impunha sua vontade. Porque quando você começa a impor a sua vontade, muitas pessoas vão começar a se afastar de você. Quando você começa a ser autoritário, quando você começa a ser, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que tem que ficar conversando demais para você entender, então automaticamente quem está à sua volta começa a se afastar. E você começa a ficar sozinho. E sozinho você vai chegar aonde?
sozinho você vai conseguir o quê? Davi tinha essa consciência. Então, mesmo tendo um know-how de matador de gigante, mesmo tendo um know-how de um homem valente, forte, Davi, ele respeitava seus superiores, ele considerava o que as pessoas falavam. Davi era humilde de verdade. Davi, a forma dele agir fazia com que as pessoas gostassem dele. Talvez você está se perguntando, mas qual a importância disso, Bispo Paulo? Eu vou adiantar um pouco a história, já vou voltar nesse texto, mas vou adiantar um pouco a história para você entender. Aquele reino em Israel era um reino em formato de uma dinastia, assim que fala, não é isso? Era uma dinastia. E o que significa isso? Quando o rei falecesse, quem deveria assumir é o seu filho mais velho, seu filho homem normalmente mais velho. Então, era impossível, humanamente falando, naquela ocasião, o reino sair das mãos da família de Saul e ir para as mãos de Davi. Humanamente falando, era impossível. Por quê? Porque Saul tinha vários filhos homens, sendo que desses vários filhos homens, o mais velho era Jonatas, e Jonatas estava preparado para assumir o trono. Nós sabemos no decorrer da história que em uma batalha, Saul perde a vida. Saul se mata, Saul se suicida. E o seu filho Jonatas também morre. Também morre. Mas tinham os outros filhos de Saul. E quando esse outro filho de Saul foi assumir o trono, a Bíblia fala que o povo de Israel, aclamou Davi como rei em Israel. Então veja que interessante, aonde eu estou falando de conquistar a simpatia, de conquistar as pessoas, de ter as pessoas perto de você, de ter as pessoas gostando do seu trabalho, as pessoas se simpatizando com a sua forma de agir. Olha a importância disso, isso aí vai fazer diferença na sua casa, amigo telespectador. Você, esposa, você, mãe, talvez a forma da senhora agir é o que tem afastado seus filhos da senhora. Você, pai, você, marido, você, empresário, enfim, você político, que antes de ocupar esse cargo que você ocupa hoje, você era uma pessoa, você tinha uma maneira de agir, mas depois que você alcançou esse título, você, ao invés de trazer as pessoas para perto, você tem afastado as pessoas de você. E sabe o que isso significa? Significa que as mesmas pessoas que te colocaram aí nessa posição serão as mesmas pessoas que vão querer a sua queda, que vão trabalhar pela sua queda. É interessante isso. O mesmo que levanta é o que derruba. Então o que nós estamos aprendendo aqui hoje é fundamental para aquele que quer ser bem-sucedido. Davi conquistava a simpatia das pessoas. Davi conquistava o carinho das pessoas. E quando Saul morreu, Jonatas morreu, que o outro filho de Saul foi ser colocado no trono, o povo disse: não, não, nosso rei a partir de hoje será Davi. O povo aclamava Davi, o povo queria Davi. E Davi chega ao trono de Israel nos braços do povo. Que maravilha, né? Mas tudo começa aqui, ó. Em um exemplo como esse que eu estou te dando. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava. Então ele ia sem reclamar, ele ia de bom grado. E olha que detalhe interessante. E se conduzia, ele não era conduzido por ninguém. Talvez você está me assistindo agora e você tem sido um boneco manipulado na mão dos outros. Você tem sido conduzido por alguém, por isso você mudou
a sua forma de tratar as pessoas, a sua maneira de se relacionar com as pessoas. Você tem sido manipulado, talvez por alguém no seu local de trabalho, talvez por alguém na instituição que você faz parte, talvez por alguém de dentro do governo. Você tem sido um boneco manipulado e isso tem feito com que as pessoas criem uma repulsa por você, uma antipatia por você. Davi não se deixava ser conduzido pelos outros. Ele se conduzia. É ele quem determinava a maneira que ele ia agir, a forma que ele iria se apresentar. E olha o que diz: saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. Com prudência. Davi tomava cuidado em todas as decisões que ele ia tomar. Davi se preocupava com todas as atitudes que ele ia ter. Davi se preocupava com o que ele ia falar, com quem ele ia falar. Ele se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas dos seus exércitos, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Olha que forte isso. Então, pelo fato dele agir com prudência, então o Saul passa a ter confiança nele. O Saul passa a acreditar nele. Davi não era fofoqueiro, Davi não ficava falando mal de Saul para os outros soldados. Davi não ficava cogitando o trono de Israel para si. Não, ele agia com prudência. E isso fazia com que as pessoas se aproximassem de Davi, gostassem de Davi, quisessem estar perto de Davi. A Bíblia Sagrada, aí tá vendo aqui, né? De modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Tem uma outra mensagem na Bíblia Sagrada que fala que Davi, ele agia de forma prudente diante de Deus e diante dos homens. Davi, ele tinha essa preocupação. Eu não posso agir de uma maneira infantil. Eu não posso agir de uma maneira tirana ou de uma maneira gananciosa. Eu tenho que agir com sabedoria. Eu tenho que agir com prudência. Eu tenho que agir com inteligência. Assim, as pessoas que estão à minha volta, verdadeiramente vendo a minha sinceridade, a minha humildade, o meu desejo de estar com elas, então essas pessoas vão acreditar em mim. Essas pessoas estarão comigo nesta caminhada, estarão comigo nesta jornada, e eu serei bem-sucedido. E assim foi. Assim foi. Tem uma mensagem no texto sagrado que diz que Davi, fugindo de Saul, ele se esconde na caverna de Adulão. Ele se esconde na caverna de Adulão. E muitas pessoas vão se juntar a Davi. O povo queria estar perto de Davi. O povo queria estar com Davi. As pessoas queriam caminhar com Davi. Será que as pessoas hoje em dia querem caminhar com você? Será que as pessoas querem estar com você? Ou será que você está sozinho? Será que na sua jornada da vida você tem feito amigos ou você tem feito inimigos? A Bíblia Sagrada ensina que você deve fazer amigos. Já vou mostrar daqui a pouquinho para você. Quero mostrar aqui a caverna de Adulão, aqui, ó. Lá em 1 Samuel 22. Olha o que diz o texto sagrado, só para você entender o que significa as pessoas lutarem por você, acreditarem em você. O que significa as pessoas
se simpatizarem por você, olha só o que acontece. Davi retirou-se dali e se refugiou em uma caverna de Adulão. Davi fugindo, ele se escondeu em uma caverna. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então olha que interessante, a família de Davi queria estar com Davi naquele momento difícil. Talvez você está me assistindo agora e diz, eu estou passando um momento difícil e na minha casa ninguém se importa comigo. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Será que lá atrás na sua jornada, você em determinadas situações, em determinados momentos, que você poderia ter conquistado a simpatia daquelas pessoas, será que você não conquistou a antipatia com a sua arrogância? Com a sua vaidade? Com a sua ganância? Será que não foi isso? Talvez hoje você está doente, enfermo, em um leito, e você diz, ninguém vem me visitar. Por quê? Por que ninguém vai te visitar? Por que ninguém vai te ver? Tem alguma coisa errada aí. Não se ofenda não, não desligue não. Espera aí, deixa terminar o vídeo. Porque se você se ofendeu aí agora, deu vontade de desligar, você está me xingando, é porque realmente eu estou conseguindo tocar na sua ferida. Mas eu não estou tocando aí na sua ferida para te machucar mais não. Pelo contrário, eu estou tocando para você entender aonde essa ferida está. Por que ela foi aberta? Como tratar essa ferida para que ela venha cicatrizar e não venha te causar mais danos, dor, sofrimento. Pelo contrário, que esta ferida cicatrizada, ela se torne uma marca em sua vida que te faça recordar por que esta ferida foi aberta e como você deve agir para nunca mais ter uma ferida como essa na sua vida. Como você deve agir? Então você percebeu aqui no texto sagrado que logo que a família de Davi soube que ele estava lá naquela caverna em Adulão, desceram para lá para estar com ele naquele momento difícil. E tem mais, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Que interessante, né? Então não foi só a família de Davi que se ajuntou a ele, mas uns 400 homens se ajuntaram. Lembrando que ali só está falando de homens, sexo masculino. Certamente a maioria daqueles ali eram casados, tinham filhos, muitos tinham netos, e tinham genros, tinham noras. Enfim, um exército se ajunta a Davi. Por quê, Bispo Paulo? Porque aquele povo amava Davi. Aquele povo se simpatizava com Davi. Aquele povo queria ajudar Davi. Quando você conquista a simpatia das pessoas, as pessoas terão prazer em tentar te ajudar. As pessoas vão querer ver o seu bem, vão querer ver a sua prosperidade. Sabe por que a sua empresa provavelmente não está prosperando? Quer que eu lhe diga? Porque os seus funcionários te odeiam. E quando os funcionários te odeiam, meu querido, a coisa não flui, a coisa não vai, não prospera. É como um time de futebol. Você já viu algum time de futebol mandar os jogadores embora? O time está perdendo, o time não está ganhando nada, vou mandar os 20 jogadores embora, os 11 titulares, mais os 9 reservas, vou mandar todo mundo embora. Você já viu isso acontecer? Eu nunca. Sabe o que eu vejo direto? É o técnico sendo mandado embora. É o treinador sendo mandado embora. E uma vez eu conversando com um ex-jogador, famoso, você também conhece, Júnior Baiano, acho que até não tem problema eu estar citando ele aqui não, é um amigo nosso, filho da dona Mira, mulher de Deus abençoada de Feira de Santana, seu mundinho.
Eu falei assim: Júnior, vem cá, conta pra mim. Por que às vezes o time tá tão bem, tá desenvolvendo, tá ganhando, o time é bom, os jogadores são bons, e de uma hora para outra o time começa a perder. O time, olha, o negócio não flui de jeito nenhum. E ele disse: bispo, ali é porque o jogador quer que aquele técnico vá embora. O jogador já não aguenta mais, o técnico está fazendo um trabalho ruim no sentido pessoal com os jogadores. O técnico às vezes está humilhando. O técnico às vezes está maltratando aquele jogador. O técnico não está conquistando a simpatia deles. Pelo contrário, o técnico está conquistando a antipatia. Então o grupo se reúne e diz: pronto, vamos começar a perder e o técnico vai embora, porque é assim que acontece. E você é esse técnico, amigo empresário. Você é esse técnico, amiga comerciante. Você, se o seu grupo estiver te odiando, eles vão fazer de tudo para afundar o seu time. Aí você diz: vou mandar todo mundo embora e vou contratar outros. O que vai adiantar? Se você continuar agindo assim com os outros vão fazer a mesma coisa com você. Então nós estamos aqui justamente aprendendo a fazer diferente. Você vê que o povo queria que Davi fosse rei, o povo aclamou Davi rei, o povo se ajuntou a Davi na hora da dificuldade, o povo esteve com ele no momento difícil, e foi aquele povo que colocou ele sentado no trono. É assim que Deus está te ensinando hoje, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer espaço que você ocupa. São aqueles que estão à sua volta que vão te colocar no trono ou vão te tirar de lá. Davi teve uma oportunidade que Saul entra numa caverna sozinho. E Davi vê Saul entrando e os soldados de Saul ficam do lado de fora. Davi consegue entrar naquela caverna e Saul de costas para Davi. Davi tinha a espada na mão, Davi podia ter matado ali o seu inimigo, Saul, que o perseguia. E olha o que aconteceu. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Olha que interessante. Então Davi tinha nas mãos a oportunidade de fazer o que ele achasse melhor. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Cortou um pedacinho do manto, mas não, olha só do manto. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Olha o que Davi diz para os seus soldados: Deus me livre estender a mão contra Saul. Ele é ungido do Senhor, ele é meu, por mais que ele não goste de mim, por mais que ele esteja me perseguindo, por mais que ele queira a minha morte, ele é ungido do Senhor, ele é o rei de Israel, e eu vou honrá-lo. Ah, quando as pessoas viram aquilo, pensaram: meu Deus, quem é esse homem que honra até o inimigo ele honra? Que tipo de gente é essa? Se ele honra até o inimigo, significa que os amigos, aqueles que estão próximos, aqueles que acreditam nele, aqueles que andam com ele, ele vai honrar muito mais. E isso fazia com que a simpatia das pessoas aumentasse para com Davi dia após dia. Deus está te ensinando hoje. É simples essa mensagem, é pequena, é curta, mas vai fazer toda a diferença em sua vida. Eu queria a mensagem dos amigos que a Bíblia fala que nós devemos procurar fazer amigos. Nós devemos ter o maior número de amigos possíveis, porque quanto mais amigos você tiver, menos pessoas querendo o seu mal você vai ter à sua volta. Só que às vezes a gente não percebe que uma palavra nossa, uma palavra mal colocada, nos cria um grande inimigo, nos cria um grande adversário.
uma palavra maldita, uma atitude impensada na hora do nervosismo, na hora da pressão, faz com que pessoas se tornem nossas inimigas, faz com que pessoas passem a nos odiar. Você já parou para pensar quantas pessoas te odeiam hoje? Não, né? É difícil. A gente tem uma dificuldade de fazer uma autocrítica. Sim, o ser humano tem dificuldade de fazer uma autocrítica. E, ao mesmo tempo que nós temos facilidade para criticar os outros, nós temos dificuldade para fazer uma crítica a nós mesmos. Quantas pessoas? Eu falo por mim. Ah, se eu pudesse voltar há uns 15 anos atrás, 13 anos atrás, quantas atitudes eu teria tido diferente? Quantas palavras eu teria evitado de falar? Quantas pessoas que eu deixei de dar valor, eu teria valorizado? Quantas? Estou falando de mim, sem hipocrisia. Estou falando de coração. Há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, quantas vezes eu errei? E eu sofro por isso. São marcas que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Marcas. Mas que essas marcas sejam apenas cicatrizes e não feridas abertas. Porque a ferida aberta, toda vez que alguém toca, ou mesmo que você mexe de uma forma diferente naquele lugar, dói e dói muito. Que possamos carregar essas marcas apenas como cicatrizes. Cicatrizes que nos façam lembrar da maneira que agimos e que deveríamos ter feito diferente. Para que hoje, nas nossas decisões, o que nós venhamos a fazer seja totalmente o contrário. Que possamos agir como Davi agia. E para finalizar aqui a mensagem, a terceira mensagem, o terceiro segredo de Davi, por que ele era tão bem sucedido, está aqui, ó. É em Salmos? É onde que é? Provérbios 27, versículo 9. É a partir do 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Olha que interessante. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Agora tem uma outra mensagem que eu gostaria que encontrasse, que a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos fazer amigos. Fazer amigos. Mas ali já deu para o amigo telespectador ter uma base concreta do que nós estamos tratando aqui hoje. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. O que isso significa? Significa que você e eu devemos estar rodeados de pessoas que querem o nosso bem, de pessoas que querem a nossa alegria, que querem a nossa prosperidade, que querem a nossa vitória. Mas tudo isso começa em nós. É o que eu lanço que será devolvido à minha vida. É o que eu planto que eu vou colher. Davi conquistava a simpatia das pessoas. Davi conquistava o amor das pessoas. Davi era bem quisto por todas as pessoas. Você que tem acompanhado nossas mensagens e você quer se aprofundar, né? Conhecer mais de Deus, da palavra de Deus, nós temos CDs e mensagens. CDs e mensagens
muitas mensagens. Mensagens para a família, mensagens para a saúde, mensagens para o casamento, mensagens para a vida financeira. E se você quiser receber aí na sua casa essas mensagens que vão edificar a sua fé, vão renovar suas forças, vão abençoar a sua vida, entre em contato conosco. Entre em contato conosco pelo telefone, pelo WhatsApp, que está aparecendo aí no rodapé do seu televisor. E quando você entrar em contato, diga assim: eu quero solicitar um CD de mensagens. Aí vai ser informado para você as muitas diferentes mensagens que nós temos. Aí você escolhe aquela que você mais desejar. Vai ser informado para você um valor de uma oferta para estar ajudando no trabalho evangelístico. Lógico, já incluindo o frete do envio dessas mensagens. E você vai receber aí na sua casa, tá bom? Quero orar com você, finalizar o programa de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado e querido Pai, que a Tua palavra seja plena, seja, meu Deus, abençoadora a todos que estão agora assistindo esse vídeo. Pessoas que até então não entendiam porque os outros sempre ficam distantes dela. Por que as pessoas não querem ajudá-la a crescer, a prosperar? Por que, meu Deus, que a empresa dela não vai adiante? Por que os funcionários não colocam força? Por que a própria família a despreza? Então hoje, Pai, o Senhor nos ensinou que Davi carregava esta facilidade de conquistar a simpatia dos outros. E isso fazia com que as pessoas o amassem, o quisessem bem, fazia com que as pessoas o respeitassem. E foi esse mesmo povo que aclamou Davi como rei de Israel e quiseram ele sentado no trono. Então, Santo Deus Todo-Poderoso, que corações sejam quebrantados nesta programação de hoje, nesta mensagem de hoje. Que pessoas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu creio nesta bênção, eu creio nesta palavra e eu creio que tudo já deu certo para a glória do Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja luz, que haja paz, que haja salvação, que haja sucesso, que haja prosperidade na vida daqueles que creem, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós ficamos por aqui com o terceiro segredo de Davi. Terceiro segredo de Davi, né? E na próxima semana teremos o quarto programa desta sequência. O quarto programa dessa sequência, que vai nos ensinar o quarto segredo de Davi. Por que ele era tão bem sucedido? Por que ele foi tão feliz? Por que as coisas davam tão certo para ele? Como que Davi agia? E se você ainda não conhece uma comunidade Cristã Minas, é um ministério que nós fazemos parte, que nós congregamos. Tem os endereços no rodapé do seu televisor. Venha estar conosco em um culto de escola bíblica toda quarta-feira. É uma bênção o aprendizado, é uma bênção a maneira que nós estamos juntos conhecendo as coisas de Deus. Ou então venha num culto de domingo de avivamento e salvação. Tenho certeza que você e sua família se sentirão muito bem conosco e serão muito abençoados, tá bom? Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.